A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. No vídeo de hoje, irmãos, falaremos sobre Gog e Magog. Eu quero mostrar nesse vídeo a conexão das profecias de Gog e Magog com as profecias do Apocalipse. Então, antes de iniciar o vídeo, eu peço para os irmãos, que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, acesse o vídeo até o fim, porque só assim os irmãos vão ter uma compreensão, exata do assunto, e não deixe de estar vendo a nossa playlist que chama Assuntos Relacionados ao Apocalipse, então, irmãos, vamos começar o vídeo, Vamos falar sobre Gog e Magog e a conexão dessas profecias com as profecias do Apocalipse, Então, irmãos, eu quero explicar aqui, antes de nós iniciar a leitura, que Gog está se referindo ao anticristo. Magog é a terra de onde o anticristo virá. E além do nome de Magog, os irmãos vão ver os nomes de Meseque, Tubal, Togarma, Gomer, que esses nomes, irmão, estão fazendo referência aos filhos de Jafé. Jafé foi filho de Noé. Então, irmãos, quando fala Gog, Gog fala do anticristo. Agora, quando fala Magog, Meseque, Tubal, Gomer, Togarma, está falando, irmãos, de uma região aonde viveu, primeiramente ali os filhos de Noé. E no decorrer do vídeo eu quero mostrar para os irmãos, qual é a nação, que hoje está situada onde situou também aonde viveu os filhos de Jafé, que é Magog, Meseque, Tubal, Então vamos começar a leitura, e começar a explicação. Ezequiel capítulo 38, verso 1 em diante. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog. Gog é o anticristo. Da terra de Magog. Ele é da terra, ele virá da terra de Magog. Aonde Magog, que era filho de Jafé, habitou, o anticristo vai vir dali, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Então, Magog, ele é um príncipe, ele é um chefe, quer dizer, um líder. Então, é o anticristo. E ele é chefe de Meseque e Tubal. Então, irmãos, nós temos que ver qual nação hoje está no lugar aonde Meseque e Tubal habitou. No decorrer do vídeo nós vamos falar disso, já. E dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, que é o anticristo, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos seus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando a espada. Nós falaremos desse verso 4, irmãos, depois, Primeiro nós vamos dar destaque sobre Magog, Meseque, Tubal, sobre essas nações. Verso 5. Persas, etíopes e os de Put, com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte. Então, irmãos, aqui Deus está nos dando uma posição geográfica, da onde o anticristo vem. Da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então, irmãos, Deus aqui está falando de povos, que o anticristo ele vem da banda do norte. Mas vem contra quem? Contra Israel, irmãos. Nós não podemos tirar Israel das profecias bíblicas. No tempo do fim, o anticristo virá contra Israel. Então aqui Deus está nos falando que ele vem do norte. Aqui, irmãos, nesses textos, Deus vai estar nos revelando 4 nações que acompanharão o anticristo, que ele dominará. Porém, irmãos, vale nós ressaltar que o Apocalipse e o livro de Daniel revela que o reino da besta é um reino é uma aliança de 10 reinos, é um reino formado por 10 reis, que darão seu poder e autoridade ao anticristo. Porém, aqui, irmãos, está falando de 4. Então, irmãos, nós entendemos que Gog é o anticristo. Agora, nomes como Magog, Meseque, Tubal, aqui no verso 6, Gomer e Togarma, está fazendo referência, irmãos,
aos filhos de Jafé. Togarma foi filho de Gomer, mas todos, irmãos, habitou naquela mesma região, ali onde era a Ásia Menor. Hoje, irmãos, é a atual Turquia, uma nação islâmica, certo? Então, irmãos, eu quero mostrar na tabela das nações, né, aonde Magog, Meseque, Tubal habitou no princípio, que hoje corresponde à Turquia. Então, eu vou mostrar um mapinha para os irmãos. Então, irmãos, está aqui, ó, a tábua das nações, né, ó, mapa da tabela das nações de Gênesis 10. Então, irmãos recordam dos nomes, ó, Magog, ó, Meseque, Tubal, ó, Gomer tá aqui, ó, à esquerda, no canto superior, ó. E também, irmãos, aqui não vai citar Togarma, só que Togarma foi filho de Gomer, ele habitou nessa região. Então, os irmãos tá vendo aqui no meio, ó, Turquia. Então, irmãos, aonde habitou esses filhos de Noé, Gomer, Meseque, Tubal, Magog, hoje é a atual Turquia. Então, irmãos, Gog, que é o anticristo, ele é da onde? Ele virá da onde no tempo do fim? Da Turquia, certo? E nós vemos lá que ele vem das bandas do norte. O irmão tá vendo aqui, ó, abaixo do Líbano, escrito Israel. Aqui é onde é a nação de Israel. Antigamente, como os irmãos vê aqui, era Canaã, que o povo israelense tomou dos cananeus, né? A terra prometida. Então, irmãos, aqui acima, ó, nós vemos aqui acima o norte. Então, irmãos, o que está sendo revelado? O anticristo vindo do norte. Porém, vamos lembrar, não é só a Turquia. O reino do anticristo é uma aliança de 10 nações. Então, irmãos, na profecia de Gog e Magog, nós entendemos que ele é da terra de Magog, Turquia, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Quer dizer, príncipe-chefe hoje na atual Turquia. Quer dizer, no futuro, né, ele será chefe na atual Turquia, né? Gomer, Togarma também está fazendo referência à Turquia. Agora nós vamos falar sobre os persas, né? Os etíopes e os de Put. Aqui, irmãos, é no verso 5, ó. Persas, etíopes e os de Put, com eles. Quer dizer, os persas, etíopes e os povos de Put vai acompanhar Gog nessa batalha. Então nós estamos vendo aqui mais 3 povos, né? Os persas, irmãos, corresponde atualmente ao Irã. Lembra do antigo Império Medo-Persa? Hoje corresponde ao Irã, uma nação islâmica que estará aliado a Gog e a Turquia, certo? Ó, aqui, ó, etíopes. Esses etíopes aqui, irmãos, não fala bem da Etiópia, porém está falando do atual Sudão, outra nação islâmica, ó. E os de Put, aqui no verso 5, e os de Put. Então, persas, etíopes e os de Put estão acompanhando Gog, que é o anticristo. Então, irmãos, esses de Put faz referência a quem? A atual Líbia. Put foi um dos filhos, se eu não me engano, de Cã. Vamos dar uma olhada lá na tabela das nações que está o nome dele. Aqui, irmãos, nós tá aqui na tabela das nações de novo, ó. À esquerda do Egito, ó. Put, ó, líbios, faz referência aos líbios. Aqui, irmãos, etíopes tá do lado do nome de Cã. Put foi um descendente de Cã. Então, os irmãos notam que nesse assunto de Gog e Magog, Deus está relacionando aonde habitou os antigos filhos, os netos de Noé. Aqui, ó, Put e Cush. Lá em Gog e Magog, onde está escrito etíopes, né? Em outras traduções, irmãos, está Cush, um dos filhos de Cã e neto de Noé. Então, irmãos, Put faz referência aos líbios, Cush ou etíopes, hoje, irmãos, é o atual Sudão. Então, irmãos, os persas, ó, vamos ver se vai estar aqui, ó, Elão. Elão foi descendente de Sem, que depois veio a ser o povo persa, e mais para frente veio o Império Medo-Persa, que hoje é o atual Irã. Então nós estamos vendo, irmão, ao norte, ao sul, ao oeste e ao leste, povos, né, cercando Israel. Então, irmãos, os irmãos estão entendendo quais são essas nações, ó? Magog, Meseque, Tubal, Gomer, Togarma, tá fazendo referência a quem? A atual Turquia. Put,
a Líbia, etíopes ou Cush, ao atual Sudão, e os persas, irmãos, ao atual Irã. Então, irmãos, todas as nações islâmicas. Então, nós vemos que o anticristo ele vindo de nações islâmicas. Então, aqui, irmãos, nós vemos que estão reveladas essas 4 nações no assunto de Gog e Magog, certo? Agora nós vamos voltar lá para o texto. Aqui, irmãos, nós já entendemos que Gog é o anticristo, né? Que Magog, Meseque, Tubal faz referência à Turquia, e os persas, né? Que é o atual Irã, os etíopes aqui, ou Cush, o atual Sudão, e os de Put, a atual Líbia, né? São povos que estarão acompanhando o anticristo, né? Nesse tempo. Agora, irmãos, nós vamos voltar aqui no verso 4, né? Para falar dele, porque ele tem uma conexão com a 6ª trombeta. Eu não vou poder ler, irmãos, o capítulo inteiro, o 38 e 39, mas eu vou ler os versos mais importantes, e os irmãos podem ler inteiro aí na casa dos irmãos, né? Eu vou ler o essencial para poder explicar o assunto. Ó, verso 4, ó. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, quer dizer, um exército numeroso, ó, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande. Então Deus está revelando aqui uma congregação grande, quer dizer, um ajuntamento grande desse exército, né? Com cavalos, cavaleiros, né? Ó, com escudo, rodela e manejando todos espada. Então, irmãos, o que nós vê aqui no verso 4? Um numeroso exército que está preparado para a guerra, preparado para a batalha. Por que eles estão preparados para a batalha? Ó, com todo o teu exército, ó, cavalos e cavaleiros, quer dizer, se aprontando, todos vestidos bizarramente, congregação grande, ó, com escudo, rodela e manejando a espada, quer dizer, um exército grande, irmãos, preparado para a batalha. É isso que está sendo revelado no verso 4. E isso, irmãos, tem uma conexão muito grande com a 6ª trombeta. Então nós vamos em Apocalipse, né, fazer um pouco da leitura da 6ª trombeta. Aqui, irmãos, Apocalipse capítulo 9, verso 13, ó. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta, ó, importante aqui, solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Irmãos, não são anjos angelicais, não são anjos bons. Nós vamos ver que faz referência a 4 nações que estão junto ao grande rio Eufrates. E essas 4 nações resultará num exército numeroso. Ó, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos, ó, que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano. Então, irmãos, lá no verso 4 do capítulo 38 de Ezequiel, nós vemos um exército preparado com escudo, rodela, espada, né, montados a cavalo, um exército todo preparado. E aqui, irmãos, nós estamos vendo esse exército também. Ó, estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, ó, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. É a 6ª trombeta, irmãos. Não chegou ainda a vinda de Cristo, que só se dá na 7ª. Então, irmãos, o anticristo aqui já está com seu exército numeroso, preparado, irmão, para devastar a terra, né? Para fazer um estrago, né? Para causar um tempo de grande tribulação. E isso daqui, irmãos, está conectado àquele exército de Gog e Magog, ó. E o número do exército dos cavaleiros, ó, era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Então, aqui, irmãos, está revelado para nós o quê? Um grande exército, assim como no verso 4 do capítulo 38 de Ezequiel, está revelando um grande exército, todos preparados com escudo, capacete, espada, né? Enfim. Então, irmãos, os irmãos notam que interessante que quando começou esse assunto aqui da trombeta, foi mandado soltar os 4 anjos que estão
juntos ao rio Eufrates. Esses anjos, irmão, simbolizam 4 nações. O rio Eufrates corta 4 países: a Turquia, Síria, Iraque e Irã. São povos que farão parte do reino da besta. E lá no livro de Ezequiel 38, nós vemos aqui 2 dessas nações, que são os persas, que é o atual Irã, e Gog, Magog, Meseque e Tubal, que faz referência à atual Turquia. Então, irmãos, vamos dar uma olhada, né, nessas nações, né, que fala no mapa, que está no mapa, que eu vou mostrar para os irmãos. Então, aqui, irmãos, está o mapa, ó, tá vendo? Esse azul é o rio Eufrates. Ele começa na Turquia, passa pela Síria, pelo Iraque e deságua no Golfo Pérsico, que está localizado no Irã. Então, irmãos, aqueles 4 anjos que está junto ao rio Eufrates, ele está fazendo referência a essas 4 nações: Turquia, Síria, Iraque e Irã. E dessas 4, irmãos, ali no assunto de Gog e Magog, né, é citado a Turquia e o atual Irã. Então, os irmãos notam que esses 4 anjos vai reunir o quê? Um exército muito grande e numeroso, assim como está revelado em Gog e Magog. Então, irmãos, nós vemos o alinhamento da profecia de Gog e Magog com a 6ª trombeta. Está revelando um exército numeroso. Agora nós vamos voltar no livro de Ezequiel para dar continuação ao assunto. Então, os irmãos, eu imagino que os irmãos entenderam. Gog é o anticristo. Meseque, Tubal, Togarma, Gomer, tudo está fazendo referência à atual Turquia. Hoje, na onde esses filhos de Noé, neto de Noé, que era filho de Jafé, habitou, faz referência à Turquia. Então, temos uma nação revelada. Etíopes, persas, faz referência ao Irã. Put, aos líbios. E Cush, ou Etíopes, faz referência ao atual Sudão. Então, irmãos, agora nós vamos pular aqui para o verso 14, que nós não pode ler inteiro, senão fica muito grande. Mas os irmãos podem estar conferindo todo o capítulo em casa. Verso 14, né, para nós dar continuidade. Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog. Então aqui Deus está mandando Ezequiel profetizar pela 2ª vez a Gog, que é o anticristo. Assim diz o Senhor Jeová: não saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Então, irmãos, contra quem o anticristo subirá? Contra Israel. Irmãos, não podemos tirar Israel das profecias. O epicentro de todos os acontecimentos no Apocalipse se dará no Oriente Médio, em Israel, nas nações que estão em volta, porque as nações em volta de Israel farão parte do reino da besta, que é uma aliança de 10 reinos, certo? Se os irmãos querem entender mais sobre isso, os irmãos vão lá na playlist do canal e procura pelo vídeo onde eu falo sobre quais os possíveis 10 reinos revelados nos 10 chifres da besta. Que lá os irmãos vão ter uma compreensão melhor de quais são esses reinos, certo? Verso 15. Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte. Mais uma vez está sendo revelado. O anticristo vem do norte de Israel. Turquia, onde antigamente era Magog, Meseque, Tubal, Gomer e Togarma, habitou. Então, está revelado bem claro, o anticristo vem do norte de Israel e liderará 10 nações. E muitos povos contíguos, montados a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. É o que está revelado na 6ª trombeta. Aqueles 4 anjos juntos ao rio Eufrates, simbolizando aquelas 4 nações que estão ao grande rio Eufrates, vai formar um exército numeroso, irmãos, para atacar Israel no tempo do fim. E subirá contra o meu povo de Israel. Está falando bem claro. Nós não podemos fugir da profecia. Não podemos tirar Israel das profecias bíblicas. Que nem eu disse, a grande tribulação atingirá todo mundo. Acredito que sim, vai respingar em todo mundo. Mas o epicentro de todos os acontecimentos é Israel e o Oriente Médio. Certo, irmãos?
Ó, e subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra. Ó, no fim dos dias. O que quer dizer fim dos dias? No tempo do fim, irmãos, né? Quando estiver perto da volta de Cristo. Ó, e sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam. Por que Deus está falando que as nações conhecerão a Deus? Porque, irmãos, quem vai livrar Israel do poder do anticristo, do seu exército, é Deus. Israel não vai ter força para vencer esse exército. Vai ser uma intervenção divina de Deus que vai livrar Israel nesse tempo, irmãos. Israel não vai vencer, Deus vencerá por Israel, para que as nações conheçam a mim. Ó, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Quer dizer, mediante a batalha contra Gog, que é o anticristo, muitas nações vai saber quem é o verdadeiro Deus, porque o anticristo, irmãos, estará corrompendo a terra com uma falsa religião, pregando um falso Deus. Mas, irmãos, na batalha do Armagedon, o mundo vai entender quem que é o verdadeiro Deus, e o anticristo vai ser destruído e vencido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 17. Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram por largos anos, que te traria contra eles? Veja bem, o que Deus está nos revelando aqui no verso 17? Ezequiel profetizou contra Gog, contra o anticristo. Mas Deus está revelando aqui, irmãos, que Deus ele falou desse dia, dessa batalha, por intermédio de outros profetas. Vamos citar dois. Daniel. Quando Daniel está vendo aquele animal de 10 chifres, e sobre esses 10 chifres sobe um, ele está vendo o reino da besta. Por quê? Animal de 10 chifres. Esses 10 chifres são os 10 reinos que estarão compondo o reino do anticristo. E esse chifre que sobe entre eles fala de quem? Do anticristo. Então, foi profetizado por quem? Por Daniel. Lá no livro, se eu não me engano, de Joel, fala que Deus ele se assentará no vale de Josafá para julgar todas as nações que estão ao redor de Israel. Isso, irmãos, nos fala da batalha do Armagedon. Então, nota que Deus ele vai julgar as nações que estão ao redor de Israel. Turquia, Síria, Iraque, Irã, Líbano, Arábia Saudita, todos os povos islâmicos, Egito, que farão parte do reino do anticristo. Então, irmãos, pelo profeta Daniel, Deus fala sobre o anticristo. No profeta Joel é falado, em Isaías, aqui em Ezequiel, em Zacarias. Então, irmãos, não foi só Ezequiel, vários profetas profetizou a respeito disso. Então, o verso 17 está nos mostrando que todos os profetas profetizou que Gog, o anticristo, viria contra o povo de Deus. Verso 18. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog, o anticristo, contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes, quer dizer, vai suscitar a ira de Deus, irmãos. Porque eu disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, tempo de grande tribulação. Então, irmãos, vamos pular aqui para o verso 21, para o vídeo não ficar muito grande. Verso 21. Porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei, irmãos, agora nós vamos conectar o verso 22 com o Apocalipse. E contenderei com ele, contra quem? Contra Gog. E contenderei com ele por meio da peste, do sangue e uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre. Farei cair sobre ele e sobre as suas tropas, o exército dele, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Irmãos, aqui no verso 22, Deus ele está relacionando com as 7 taças da ira de Deus e com o lago de fogo e enxofre. Então nós vemos que Deus ele vai contender com o anticristo por meio da peste, do sangue e uma chuva inundante e grande
pedras de saraiva. Então, irmãos, nós vamos lá no Apocalipse para ver que isso, irmãos, faz referência ao quê? Às 7 taças da ira de Deus. Então, irmãos, nós vemos que Deus ele contenderá com o anticristo por meio de peste, né? De sangue, de uma chuva inundante. Então, vamos ver aqui, ó. Apocalipse capítulo 16, verso 2 em diante. Ó. E foi o primeiro anjo, ó, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então Deus prometeu contender contra Gog por meio da peste. Então aqui nós vemos, irmãos, uma chaga maligna sobre os adoradores da besta, né, do anticristo e do seu reino. Então nós vemos aqui Deus contendendo com eles por meio da peste, como está escrito pelo profeta Ezequiel. Verso 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue. Deus contenderia com Gog através do sangue. Está vendo, irmãos, a conexão com a segunda taça da ira de Deus? E o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, que se tornou em sangue como de morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e se tornaram em sangue, quer dizer, águas potáveis, água doce, se tornou em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és, Senhor, que eras, o santo que és, porque julgaste estas coisas, visto como derramaram sangue dos santos e dos profetas, porque no tempo da grande tribulação o anticristo vai estar derramando sangue de profetas, do povo santo, né? No tempo da grande tribulação. Ó. Também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Quer dizer, o reino do anticristo vai derramar sangue, né, de pessoas inocentes no tempo da grande tribulação. Só que Deus dará sangue para eles também. Então aqui, irmãos, nós já vimos que Deus ele contendeu por meio da peste, que é a chaga maligna, pelo meio do sangue, e nós vimos lá, irmãos, aquela chuva de saraiva. Deixa eu ver aqui onde está essa passagem. Então aqui, irmãos, ó, no verso 17, capítulo 16, verso 17. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, saiu grande voz do trono, dizendo: Está feito, e houve vozes, trovões, relâmpagos, um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Lembra que Deus fala que vai fazer tremer a terra de Israel? Ó, e a grande cidade, Jerusalém, não vamos entrar em detalhe, mas faz referência a Jerusalém, fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para dar-lhe do cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Ó. E sobre os homens caiu do céu grande saraivada, pedras do peso de um talento. Então, nota que Deus promete castigar Gog por uma chuva de pedras, né, de saraiva. Então, irmãos, tá dito aqui. E por fim, o que Deus promete? Fazer descer fogo e enxofre sobre a besta e o falso profeta, que está aqui em Apocalipse também, sobre Gog, né? Porque o Gog, ele é o anticristo, que vai estar aliado com o falso profeta no tempo do fim. Então vamos olhar essa profecia também. Deixa eu só encontrar aqui. Ó, Apocalipse capítulo 19, verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que recebem o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Ó. Esses dois, a besta, né, que é o anticristo, e o reino dele, e o falso profeta, ó, esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, os irmãos estão vendo aqui que Deus disse que ia contender por pestes, né, por sangue, né, por chuva de pedras, né, saraiva. Isso está relacionado ao quê? Aos cálices da ira de Deus. E o fogo e enxofre é a condenação do reino da besta. A besta e o falso profeta é lançado no lago de fogo e enxofre.
Agora vamos voltar ali para o livro de Ezequiel, para nós dar continuidade. Agora, irmãos, nós vamos ler o capítulo 39, né, para encerrar o assunto aqui. Capítulo 39, verso 1 em diante. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog. Aqui é a terceira vez que Deus está mandando Ezequiel profetizar contra Gog. E diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, que é o anticristo, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, a região que hoje é a atual Turquia, né? E te farei voltear, e te porei anzóis, 6 anzóis, e te porei 6 anzóis, e te farei, subir das bandas do norte. Qual nação que está a banda do norte de Israel? Atual Turquia, revelado em Meseque, Tubal, Gomer, Togarma, Magog. Verso 3, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Irmãos, esse verso 3 está nos conectando ao... Sabe lá o livro selado, 7 selo? O primeiro selo, quando é aberto, aparece o primeiro cavaleiro que tem um arco na mão. É o anticristo. Então, irmãos, o verso 3 está nos conectando ao quê? Ao primeiro selo do livro selado no livro de Apocalipse. Deus está falando: tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita, perdão. E nós vemos, irmãos, que o cavaleiro do cavalo branco, lá em Apocalipse, ele recebe um arco, né? Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, é uma conexão do anticristo. Vamos dar uma olhada lá, para nós entender melhor. Aqui, irmãos, Apocalipse capítulo 5, verso 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. O que Deus falou para Gog? Que vai tirar o arco e a flecha da mão dele. Então, aquele verso está nos conectando a esse primeiro cavaleiro, que é o anticristo, é a aparição do anticristo. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, é o anticristo, e foi-lhe dado uma coroa. Quer dizer, antes de Jesus Cristo vir, o anticristo ele recebe uma coroa, ele vai reinar. Só que quando Jesus Cristo volta, ele tira o reino da mão do anticristo. E foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Ele vencerá, irmãos, por certo tempo, o anticristo. Quando o Senhor Jesus vir, ele tira o reino da mão do anticristo. Então os irmãos estão entendendo que o primeiro selo está conectado ali a Gog, que é o anticristo. Agora vamos voltar ao livro de Ezequiel e continuar. Aqui, irmãos, vamos ir para o verso 7, capítulo 39, verso 7. E farei conhecido o meu santo nome no meio do povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. Irmãos, nesse tempo o nome de Deus vai estar sendo profanado. Por que o nome de Deus vai estar sendo profanado? Porque o anticristo, irmãos, a religião dele será uma religião blasfema. E vai blasfemar, do nome de Deus. Nós vemos que o anticristo ele recebe autoridade para agir por 42 meses. Está lá em 13 de Apocalipse. E ele abre a boca em blasfêmia contra Deus, contra o Pai e contra o Filho, que é aqueles que habitam no céu. Os irmãos podem, para conhecer melhor sobre esse assunto, ver o vídeo onde eu falo qual será a blasfêmia do reino do anticristo. Se eu não me engano, é o vídeo número 31 do canal, né? Então, irmãos, e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu nome, porque o povo, irmãos, no tempo da grande tribulação, vai estar profanando o nome de Deus. O anticristo vai estar pregando um outro Deus que não é o Deus verdadeiro, certo? E as nações saberão que eu sou o santo em Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia que tenho falado. Agora, irmãos, nós vamos, para terminar o assunto, nós vamos falar do sacrifício, da derrota do exército do anticristo. Então nós vamos ver aqui, irmãos, no verso
16, 17. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde de toda parte, ó, para o meu sacrifício. Que sacrifício é esse? O exército do anticristo. O exército do anticristo vai ser derrotado e as aves do céu se alimentarão da carne do exército do anticristo. Ajuntai-vos e vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós. Sacrifício grande nos montes de Israel. Por que nos montes de Israel? Porque é contra Israel que o anticristo vai estar vindo para destruir Israel. Ó. E comei carne e bebeis sangue. Comereis a carne dos poderosos. Quem é esse? O exército do anticristo. E bebereis o sangue dos principais da terra, os reis, né? Que estarão acompanhando o anticristo, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos bezerros, todos engordados em Bazã. Então, irmãos, nós vemos aqui que uma das últimas profecias de Ezequiel, ele está falando para ele profetizar, para dizer a todas as aves que venha para o banquete que Deus está preparando para ela. E que banquete que é esse que Deus está preparando para as aves, né? É o exército do anticristo. As aves comerão o exército, se alimentarão do exército do anticristo. Isso, irmãos, está conectado ao Apocalipse também, né? Então vamos no livro do Apocalipse para nós ver isso. Então o exército, né? A destruição do exército do anticristo vai ser um sacrifício que vai ser dado às aves para elas se alimentar. E depois nós vamos terminar esse assunto, né? Falando disso lá no profeta Jeremias. Aqui, irmãos, para nós encerrarmos, né? Ó, capítulo 19, verso 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, ó, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Lembra que Ezequiel chamou as aves para comer do sacrifício que Deus ia fazer por elas, que é o exército do anticristo. E aqui, irmãos, no Apocalipse, nós estamos vendo um anjo com grande voz, né, falar para as aves, vim para a ceia de Deus, ó, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, e pequenos e grandes. Então, irmãos, Ezequiel profetizou para as aves, vim para comer do exército morto do anticristo. Aqui, o anjo, irmãos, de Deus está fazendo a mesma coisa, chamando as aves do céu para se alimentar da carne do exército do anticristo que vai ser derrotado. Então, irmãos, os irmãos notam que o assunto de Gog e Magog faz referência ao anticristo, né? A povos, né, da onde ele estará vindo, Turquia, povos que seguirão ele, né, Irã, Líbia, né, Sudão, isso só 4 nações, na realidade são 10, né, mas ali em 38 de Ezequiel está falando, nós vemos, né, falar dessas 4, né. Então, irmãos, está tudo relacionado ao tempo do fim, está relacionado ao anticristo, né, e nós vemos que sobre ele será derramado a taça da ira de Deus, né. E nós, para concluir aqui, nós vemos que esse exército do anticristo, que Deus vai derrotar, Deus chama de um grande sacrifício, porque é o povo que vai ser destruído. É um sacrifício que as aves do céu vai comer, vai se alimentar. Então, irmãos, agora nós vamos terminar esse assunto lá no livro de Jeremias, né? Que Deus ele fala sobre isso lá também. Aqui, irmãos, capítulo 46, verso 10. Porque este é o dia do Senhor. Irmãos, quando fala dia do Senhor, está falando da batalha do Armagedon. Talvez num próximo vídeo, não necessariamente o próximo, mas um vídeo posteriormente, eu quero explicar para os irmãos o que é o dia do Senhor. Resumindo aqui, é a batalha do Armagedon. Todas as vezes, quando falar nos profetas sobre o dia do Senhor, está falando da batalha do Armagedon, certo? Ó, porque este dia é o dia do Senhor,
Jeová dos exércitos. Dia de vingança, para se vingar dos seus adversários. Que adversários são esses? O anticristo e o reino dele. Ó, e a espada devorará, e fartar-se-á, e embriagar-se-á com o sangue deles. De quem? Do exército do anticristo. Ó. Porque o Senhor Jeová dos exércitos tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Então nós vemos aqui, irmãos, lá no finalzinho do livro de Ezequiel, do assunto de Gog e Magog, melhor dizendo, o que acontece? Deus ele faz um sacrifício. Ele mata aquele exército do anticristo. É um sacrifício que é dado às aves do céu. Lá em Apocalipse, nós vemos que isso se confirma, né? E aqui, ó, porque o Senhor Jeová dos exércitos tem um sacrifício. Ó, na terra do norte, irmãos, da onde o anticristo está vindo contra Israel? Ali nas profecias de Ezequiel. Do norte, Magog, Meseque, Tubal, está ao norte de Israel. É a atual Turquia. Então, irmãos, nós vemos o quê? O anticristo, ele vindo da onde? Da atual Turquia, do norte de Israel. Da terra do norte, ó, junto ao rio Eufrates. Aqueles 4 anjos, irmãos, que foi solto, que estava junto ao rio Eufrates, nós vimos que eles são nações. Turquia, Síria, Iraque, Irã. Então aqui, irmãos, Deus está falando que ele tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Está fazendo referência às nações que estão junto ao rio Eufrates. Turquia, que está ao norte de Israel, Síria, Iraque, Irã, todas nações islâmicas. Irmãos, não tem ponto de correr. A Bíblia nos revela claramente: o anticristo virá do norte de Israel, virá de nações islâmicas, irmãos. Então, os irmãos tá conseguindo compreender como que as profecias, tudo se conecta, irmãos? Tá tudo conectado? Irmãos, eu queria terminar o vídeo aqui, né, já encerrar aqui. Nós vemos, irmãos, que o rio Eufrates ele tem uma grande conexão com as profecias. Aquele exército todo preparado, aquele exército numeroso, eles procedem dali, das nações que estão junto ao rio Eufrates. Deus ele promete, irmãos, fazer um grande sacrifício na terra do norte, de nações que estão junto ao rio Eufrates, aqui no livro de Jeremias. E nós vemos, irmãos, que quando o 6º anjo derrama a 6ª taça da ira de Deus, o rio Eufrates seca para vir contra Israel, os reinos que estão ao oriente. Então, irmãos, vamos só fazer aquela leitura, eu já falei disso em outros vídeos, vamos fazer aquela leitura para encerrar o vídeo, né? Aqui, irmãos, nós vamos ler sobre a 6ª taça da ira de Deus, no Apocalipse capítulo 16, verso 12 em diante. Então nós vemos, irmãos, aquele grande exército de Gog e Magog está relacionado à 6ª trombeta. Na 6ª trombeta nós vemos que aqueles 4 anjos junto ao rio Eufrates fala das 4 nações que estão juntos ao grande rio Eufrates. Então vamos ler aqui, ó, verso 12. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, que é o diabo, e da boca da besta, o anticristo e seu reino, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônio, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos, irmão, que esse exército numeroso se origina na onde? Naquelas nações que estão junto ao rio Eufrates. E a nação que está ao norte é a Turquia, certo? E os irmãos notam que aqui na 6ª taça, o que acontece? O rio Eufrates seca para vir os reis que estão ao oriente. Ao oriente de quem? De Israel. Irmãos, tem muita gente ensinando bobeira. O anticristo não vem da Europa. O anticristo não vem de Roma papal. Nós estamos vendo aqui, irmãos, nações islâmicas. O rio Eufrates seca, irmãos, para vir os reis do Oriente.
Europa, Roma Papal, irmãos, Vaticano, está no Ocidente, né? Muitas pessoas estão tocando trombeta de forma errada, irmãos, né? Aqui está revelando muito bem claro, irmãos. Então, o que acontece? O rio Eufrates secou para vir os reis do Oriente, vir contra Israel, ó. Aqui fala no final, ó, naquele dia do Deus Todo-Poderoso. Eles vêm, irmãos, para o dia de Deus. Que dia que é essa? A batalha do Armagedon, ó. Vamos ver no verso 16, ó. E os congregaram. Congregou quem? Os reis que veio além do rio Eufrates. Ó, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então, irmãos, está fazendo referência à batalha do Armagedon. Então o rio Eufrates seca, a besta e o falso profeta faz sinais, maravilhas, seduz esses reis, e esses reis vêm junto com o anticristo contra Israel. Aí o que acontece? Tem um grande sacrifício ao norte de Israel, é da onde vem o anticristo, a atual Turquia. E é destruído, irmãos, e é derrotada as nações que estão em volta do rio Eufrates. Então nós vemos aí Turquia, Síria, Iraque, Irã, aqueles que estão ao Oriente. Então, os irmãos estão entendendo, irmão, como tudo se conecta. Nós não podemos usar só o Apocalipse, nós temos que usar o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias, né? Então, irmãos, os irmãos entendem que para entender o Apocalipse é necessário ter um entendimento de todos os profetas, irmãos. E eu espero, irmãos, vou encerrar o vídeo aqui, né? Eu peço aos irmãos que perdoam, ficou em 46 minutos, ficou meio grande, né? Então, irmãos, para concluir aqui, o exército do anticristo é derrotado, certo? A besta e o falso profeta é lançado no lago de fogo e enxofre, certo? E Satanás, irmãos, ele é amarrado e preso por 1000 anos. Cristo e a igreja glorificada reinará sobre a terra por um tempo de 1000 anos, é o milênio. Quando, irmãos, terminar os 1000 anos, Deus vai permitir que Satanás seja solto da prisão. E quando ele for solto da prisão, ele vai seduzir as nações, irmãos, que restaram, né? Então nós vamos ler isso para encerrar aqui, né? Não perdoa, já era para encerrar o vídeo, né? Mas vai ficar um pouco grande, mas eu quero fazer um vídeo completo para os irmãos, ó. Apocalipse capítulo 20, verso 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntar em batalha. Então nós vemos, irmãos, que houve uma batalha de Gog e Magog, que é a batalha do tempo do fim. O Senhor Jesus vence o exército do anticristo, a carne do exército do anticristo é dado às aves do céu, a besta e o falso profeta é lançado no lago de fogo e enxofre, e o diabo foi preso por 1000 anos. Só que quando acaba esses 1000 anos, ele seduz as nações. E assim, irmãos, como 1000 anos antes ele fez um exército para subir contra Jerusalém, contra Israel, aqui, irmãos, ele fará outro exército para tentar destruir o povo santo de novo, porque a igreja glorificada com Cristo reinará por 1000 anos a partir de Jerusalém, certo? Ó, verso 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. 1000 anos antes, o exército do anticristo foi derrotado por Jesus Cristo. As aves do céu se alimentou deles. Então, irmãos, depois de 1000 anos, Satanás faz outra rebelião. Ele tenta, irmãos, fazer outro exército como ele fez 1000 anos antes, na batalha de Gog e Magog. Então, ele tenta repetir a mesma coisa. Só que dessa vez, irmãos, não há batalha, não vai ter exército para as aves se alimentar. Nessa vez aqui, desce fogo do céu e consome ele, né? Aí depois disso, irmãos, né, vem o juízo do trono branco, né, e tudo mais, né? Então nós não vamos falar com detalhe para o vídeo não ficar muito grande. Então, irmãos, eu espero que esse vídeo tenha trazido conhecimento, edificação para os irmãos. Peço para os irmãos compartilhar com mais irmãos na fé, né? Deixa um like, né? E compartilhe com mais irmãos. Eu peço para os irmãos perdoar se eu falei um pouco correndo, né? Se em alguma parte eu não expressei muito bem, porque
eu tenho um problema que eu tenho uma certa dificuldade para explicar as coisas. Às vezes explico correndo, às vezes deixo de falar em alguma coisa importante, né? Mas os irmãos perdoam nessa parte, né? E peço para os irmãos que ore a Deus por mim, para Deus derramar mais conhecimento sobre a nossa vida. E Deus derramando conhecimento, o que nós faz? Nós faz mais vídeos como esse e compartilhe com os irmãos, né? Então, irmãos, termino o vídeo aqui. Fique todos com a santa paz de Deus. Amém.